Saudações em Cristo Jesus, meus amados. Daqui é o vosso irmão, pastor Estevão Maia, líder do Centro Profético Cidadão do Reino Pátria Celeste, Cabinda, Angola. Cabinda, Angola. Então, meus amados, hoje eu trago um estudo muito pertinente para vocês. Hoje vamos falar as formas, como é que nós devemos interpretar a Bíblia Sagrada. As formas, como é que nós devemos interpretar a Bíblia Sagrada? Geralmente nós estamos em uma nação em que muita gente tem, na realidade, trazido diferentes formas de interpretar a palavra de Deus. Existem diferentes formas, mas eu vou trazer aqui duas formas mais aceites. Aleluia! Que Deus continue abençoando a tua vida. Então, a primeira forma de nós interpretarmos a palavra de Deus, não é? É a forma literal. A forma literal. As formas literais é você ler o texto e entender o texto do jeito que está. Lembra-se que existe só uma única interpretação da Bíblia, mas as suas aplicações da mesma palavra de Deus são diferentes. As aplicações da palavra de Deus também podem se aplicar de diferentes formas. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma interpretação literal. Jesus chorou. Você não pode interpretar de outra forma. Tem que me falar, não. Jesus chorou. O que estava na base para que Cristo possa chorar? Estás a fazer já uma reflexão. O que está na base para que ele possa chorar? Está a perceber, né? Estás a entender o recado. A forma literal é a forma mais confiável. Ora bem, a segunda forma em que você tem que interpretar a palavra de Deus é espiritualizar. Lembrando que quando uma pessoa começa a espiritualizar os textos da Bíblia, na realidade as coisas podem estar certas ou podem estar erradas. Porque nós, na realidade, não sabemos o verdadeiro sentido da espiritualização. Suponhamos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos a ver que Cristo estará reinando sobre as nações. Isso não é espiritualidade. Isso é literal. Cristo vai reinar mesmo. Deus fez o mundo em 7 dias. E disse Deus, haja luz e houve. Você tem que entender isso no sentido literal. Isso é no sentido literal, não no sentido espiritual. Então são essas duas maneiras. Para que você possa perceber na forma em que você vai, na realidade, interpretar a Bíblia, deves usar alguns métodos. Vou te ensinar esses métodos. Primeiro método de observação. Você vai observar, né? Primeiro, o autor deste texto aqui está falando para quem? E vai ter que entrar nas tradições deles. Procurar estudar as tradições deles. Se é para os romanos, então procura saber. Por que Paulo está falando isso aqui para os romanos? Aleluia. Então você está percebendo isso, o recado? Está percebendo o recado? Está percebendo o recado que nós estamos a tratar aqui? Essas duas formas são eficazes. Literal, que é a mais usada por todos os intérpretes das Sagradas Escrituras, e espiritualizar os textos. Lembrando, quando você espiritualiza os textos, você não terá 100% da verdade. Ou seja, você na realidade não vai estar 100% convicto. Mas a melhor forma que eu te aconselho de você interpretar a palavra de Deus é literalizar o texto. Tchau!